nós recebemos, através do nosso Instagram, algumas dúvidas de pessoas com cardiopatias, pessoas com problemas, né, no coração, pessoas que tiveram infarto, AVC, enfim, que tem que tomar muitos remédios, no sentido de uma orientação. Então, hoje, eu vou conversar com o Dr. Felipe Galego. Dr. Felipe Galego é médico cardiologista, intencionista. Dr. Felipe atualmente está se dedicando também ao combate do coronavírus. Boa tarde, doutor. Prazer tê-lo aqui no Santa Receita. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Claudete. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, a oportunidade de participar com você. Então, vamos esclarecer algumas dúvidas aqui do nosso público, doutor Felipe. Pessoas com cardiopatias, né? Elas têm mais risco, ou correm maiores riscos se pegarem, de repente, né, o vírus da Covid-19? Elas têm que tomar mais cuidado? Sim, Claudete. As pessoas com cardiopatia estão dentro das pessoas do grupo de risco. As pessoas que evoluíram com maior gravidade, nos relatos que nós temos até agora, da China, da Europa, dos Estados Unidos, as pessoas com maior risco de morrer e de ficar entubada com necessidade de aparelhos para respirar, são idosos acima de 60 anos, pacientes com pressão alta, com diabetes, com doença pulmonar, pacientes que têm a imunidade deprimida e os pacientes cardiopatas. Então, os pacientes que têm coração fraco, os pacientes que já tiveram infarto, os pacientes que já tiveram AVC. Essa é aquela população que a gente tem que evitar ao máximo, que não pode pegar de jeito nenhum, porque a imunidade não é o suficiente para reagir a esse vírus. Esse vírus, ele é muito agressivo na população toda, mas principalmente nesses grupos citados. A gente tem ouvido muito também sobre as pessoas com imunidade baixa, né? Que você falou aí, imunodeprimidos. A gente tem ouvido muito isso, imunodeprimidos. O que é isso, doutor? O que é uma pessoa imunodeprimida? Quando a gente tem qualquer infecção, o nosso organismo ele tem um sistema imunológico para reagir contra a infecção. Esse vírus, o coronavírus, ele é tão agressivo que parece que os organismos, em geral, têm dificuldade de combater. Então, mesmo as pessoas que ficam bem e que vão de alta, elas ficam bastante tempo com sintomas e chega a ficar internada por semanas. Por isso, a preocupação nossa com o colapso do sistema de saúde. E a imunidade das pessoas nesses grupos que eu citei, ela é mais deprimida. O organismo ele tem maior dificuldade em lançar as células de defesa para combater o vírus. Então, esse vírus vai ser mais agressivo nos órgãos e o órgão principal é o pulmão. E por isso esse paciente precisa de um aparelho para respirar e que pode durar semanas, sendo que muitas vezes nem assim o organismo consegue reagir. Daí a nossa preocupação, além da conta, com essa população que tem a imunidade mais baixa, que tem uma capacidade de responder à agressão do vírus diminuída. Doutor Felipe Galego, você falou sobre pacientes com cardiopatias diversas, problemas diversos, e que tomam muitos remédios, né? A gente sabe que quem tem hipertensão e foi orientado pelo médico a tomar remédio, não pode parar esse remédio simplesmente, teria que continuar com ele por um bom período. E são pessoas com mais de 60 anos, 70, que às vezes tomam vários remédios por dia. Qual a orientação médica no sentido desses medicamentos que a pessoa toma, ou porque teve um infarto, um AVC, ou porque tem hipertensão, colesterol alto? A recomendação de todas as sociedades internacionais é a manutenção dos remédios utilizados. Isso é muito importante porque a gente vive um momento ímpar da história mundial, onde as pessoas estão em casa, as pessoas estão conectadas, as pessoas têm acesso à informação, muitas vezes até informação científica, mas muitas informações falsas. E aí se vinculou a possibilidade de que um ou outro tipo de remédio utilizado para coração fraco, utilizado para pressão alta, pudesse ter algum problema em relação ao Covid, que essa infecção pudesse ser mais grave. Isso não se confirmou e a recomendação de todas as sociedades é que se mantenham os remédios. Portanto, você que toma remédio para pressão alta, que toma remédio para coração fraco, se você ouviu que por um acaso algum dos remédios que você toma pode responder mal ao vírus,
esqueça, mantenha os medicamentos cardiológicos prescritos pelo seu médico, porque a suspensão disso pode fazer com que tenha um pico de pressão, que o coração descompense e pode precisar recorrer ao sistema de saúde, a um pronto-socorro, num momento em que não é o ideal que se o faça. Bom, eu tenho mais duas perguntinhas, vamos ver se a gente consegue fazer rapidamente aqui nesse início do Santa Receita, que diz respeito a pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, um AVC, ou um infarto recentemente, nos últimos 6 meses, 1 ano. Alguma orientação para elas? Você pode repetir, por favor? Falhou o meu áudio. Tá, enfim, pessoas que sofreram acidente vascular cerebral ou infarto nos últimos 6 meses, 1 ano, elas têm que tomar mais cuidado. Você tem algum recado especial para essas pessoas? Tem, elas têm que tomar mais cuidado, porque os pacientes cardiopatas são todos esses grupos que a gente falou. Só que se o paciente teve um evento recente, nos últimos 6 meses, no último 1 ano, como você citou, é um período ainda de maior risco. Ainda de maior risco que ele tem um segundo evento. O paciente, num período próximo a um infarto, um AVC, o risco de um novo infarto, um novo AVC, é maior do que vai ser ao longo da vida. Então, é o momento mais importante que ele não pode suspender nenhuma das medicações prescritas pelo seu cardiologista. Tá certo. E para a gente encerrar, então, doutor Felipe, passando mais uma orientação ao nosso público, eu estou ouvindo aí de diversas pessoas, sabe, nesses grupos, né, que a gente faz parte no WhatsApp, que estão nervosas, ansiosas. Você, cardiologista, é perigoso tomar medicamento como calmantes, que a gente sabe não são vendidos sem prescrição médica, mas que não é bem verdade, alguns conseguem comprar. E mesmo esses outros, né, calmantes que são vendidos para qualquer pessoa, em qualquer farmácia, eles são perigosos, porque tem muita gente tomando, se dizendo ansiosa, nervosa, que não está conseguindo dormir direito, com tantas informações. É perigoso? É perigoso. O uso de qualquer medicamento sem orientação médica é perigoso. Essas medicações calmantes são medicações controladas, habitualmente com receita azul, não devem ser tomadas. E as orientações da Organização Mundial de Saúde e de todas as sociedades internacionais de cardiologia é que a pessoa tente, ainda que nesse momento ímpar de isolamento social, que ela tente manter hábitos saudáveis no que diz respeito a uma alimentação saudável dentro de casa. A gente tem que tomar o cuidado de não estar preso em casa, ansioso, e aí descuidar de uma alimentação saudável para comer uma alimentação que seja mais gordurosa, mais calórica, e que isso vai prejudicar a imunidade. E da mesma forma, tentar alternativas para se fazer atividade física, que é uma ótima forma, Claudete, de controlar a ansiedade. Então, subir e descer escada, fazer agachamento em casa, algum exercício com peso, alongamento, mas fazer atividade física, dançar, é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, que é algo que você pode fazer em casa, colocar música e dançar, para que você se exercite, mantenha o corpo ativo e consiga até controlar a ansiedade. Então, essas medidas são fundamentais para que sejam mantidas mesmo nesse momento de isolamento total. Doutor Felipe, eu queria agradecer sua participação via Skype, eu também via Skype, nós dois aqui em São Paulo, você trabalhando ainda e muito no combate ao coronavírus e eu cumprindo aqui determinação da Organização Mundial de Saúde em casa, né? Estou em casa, mas agora o doutor falou, ó, em casa dançando, mas não parada, né? Parada nunca. Um abraço, doutor. Um abraço, Claudete, muito obrigado.